Oi, gente, tudo bom? Então, continuando nossos vídeos de resumo e revisão dos assuntos que a gente discutiu lá em sala de aula, eu vou trazer aqui para nós a discussão que acontece no capítulo C2 do livro do Bernoulli de Ciências, que é das leis de Newton. Então, deixa eu mudar minha tela aqui. As leis de Newton, como a gente viu lá em sala de aula, elas estão muito envolvidas principalmente com um aspecto. Deixa eu mudar aqui, ver se eu consigo tirar isso, eu da frente aqui. Elas estão envolvidas então com as perguntas: o que que faz o nosso corpo se mover? O que que faz o nosso corpo acelerar? E aqui como exemplo nesse slide, o que que faz as rodas da bicicleta girarem? A força. Então a gente se movimenta e a gente muda de velocidade, ou seja, a gente acelera justamente por causa da força, aplicando a força. Então a força pode ser representada como um empurrão, um puxão, e é preciso de força para mudar o movimento de um objeto, como eu falei anteriormente. Como exemplo aqui no Big Brother, né, qual é que é a força então que o Scooby exerce nas braçadas ao nadar faz com que a boia da Lin seja movida, certo? A força ela sempre possui um módulo, ou seja, um valor, ela tem uma quantidade, uma direção e um sentido. A gente precisa entender isso justamente porque as forças elas não estão sozinhas sendo aplicadas. Muitas vezes elas chegam em conjunto. Então, para analisar o conjunto de forças, a gente não precisa e não pode só saber o valor dessa força. A gente precisa saber para onde ela está sendo aplicada, para qual direção e sentido. Ela não necessariamente precisa ser entendida só como uma mudança de posição de um objeto, mas ela pode também ser aplicada de uma forma de alterar um formato desse objeto, como eu trouxe em sala de aula na ideia dessa batida aqui no carro, ou amassar uma lata, né? A gente tem que pensar no que acontece quando a gente amassa uma lata de refrigerante vazia. Né? A gente pode analisar a força com que a gente aplica para tocar a lata no lixo, mas a gente também precisou aplicar uma certa força para produzir um movimento de amassar ou modificar o formato dessa lata. Como eu disse anteriormente, né, é justamente por isso que a gente precisa considerar, além do valor da força, a direção e o sentido que essa força é aplicada. A força ela sempre vem em conjuntos, né? Ela nunca está aplicada sozinha. Geralmente a gente pode analisar em alguns exemplos e alguns exercícios uma força isolada, mas no mundo real, a mais próximo da realidade, as forças vêm em conjunto. Então, como por exemplo, a gente trouxe na aula o exemplo do ímã, tá? Se a gente tivesse um ímã de geladeira e esse ímã de geladeira, o que que faz se eu quiser puxar esse ímã da geladeira, esse ímã que está aqui embaixo? Eu quero puxar esse ímã, quais são as forças envolvidas? A força envolvida para eu tirar esse ímã da geladeira, a primeira delas é a força magnética que faz com que o ímã grude na geladeira. Né? E ao puxar esse ímã, eu estou exercendo uma força para tirar ele. Então, são mesmas direções, ó, é a mesma direção, esquerda, direita, direita, esquerda, essa é uma direção. E o sentido é oposto, visto que a força magnética puxa o ímã para a geladeira e a força de tração do meu braço puxa o ímã para fora da geladeira, certo? Então é a mesma direção geladeira, minha mão, e o sentido é para a minha mão
ou para a geladeira. A combinação de todas as forças a gente chama nome de força resultante, tá? Então, é o somatório de todas as forças, como eu representei aqui nesse símbolo. O sigma F significa o somatório de todas as forças. Todas as forças envolvidas são chamadas, então, de força resultante. Aqui, por exemplo, numa competição de cabo de força, né? Como a velocidade, cabo de guerra, isso. Como a velocidade e a aceleração, a força possui um sentido, né, e uma direção, como a gente já discutiu anteriormente no exemplo do imã, né? Por isso, para calcular a força resultante, sempre preciso considerar todos os contribuintes que estão na mesma direção e sentidos opostos, como vamos ver aqui nos outros exemplos. Aqui no exemplo desse senhor com o gurizinho. Eles ambos estão puxando a varinha de pescar. Porque muito provavelmente o gurizinho sozinho não ia conseguir dar conta de puxar o peixe, né? Então, as duas forças, quando elas são aplicadas na mesma direção e sentido, as forças se somam, certo? Agora, se por exemplo aqui o cachorro, estou segurando aqui o outro lado da corda do cachorro, o cachorro e a pessoa que está segurando essa corda estão na mesma direção. Direção cachorro, pessoa, pessoa, cachorro. Agora, as forças são aplicadas em sentidos opostos. Eu puxo a corda para um lado e o cachorro puxa a corda para o outro. O cara que estudou essas leis foi o Newton. Deixa eu tirar aqui da frente dele. Newton, nessa representação aqui, o Newton foi o responsável por decifrar o funcionamento das leis da força, e por isso que a unidade de força levou o seu nome. A unidade no sistema internacional é o Newton, e o Newton é a força necessária para produzir a aceleração de 1 metro por segundo a cada segundo num objeto com massa de 1 quilograma. Aqui eu escrevi, gente, por extenso, né? Então, eu poderia escrever 1 Newton é igual a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, Isaac Newton descobriu muita coisa a respeito das forças e movimentos e assim formulou as leis do movimento, que descrevem o movimento de todos os corpos do universo. Dentre essas leis, a primeira lei de Newton diz que um corpo em movimento retilíneo e uniforme permanece em movimento retilíneo e uniforme, e um corpo em repouso permanece em repouso a menos que haja uma força resultante agindo sobre eles. O que essa lei, essa primeira lei quer dizer, simplificadamente, é que um corpo que está em uma velocidade constante, se movendo, assim como esses patinadores, permanece em velocidade constante, se movendo em velocidade constante. E um corpo que está parado, aí no meio dessa pista, vai continuar parado. Ambos, tanto que está em movimento em velocidade constante quanto que está parado, em repouso, ambos mudam esse estado, tanto de movimento quanto de repouso, se houver uma força resultante agindo sobre eles. Por exemplo, se eu empurrar um pouco mais forte uma pessoa que está andando de patins, ela vai andar mais rápido do que ela estava andando antes. Ela vai atingir uma velocidade a mais, justamente por causa dessa força que eu impliquei a ela. E um objeto que está parado, ele vai começar a se movimentar. Como exemplo aqui, a gente discutiu na sala de aula a bola de futebol, como outro exemplo, né, de um objeto. A bola de futebol que está no chão fica parada até que uma força externa, como um chute, atue sobre ela.
Uma vez em movimento, ela permanecerá em movimento até que uma força, como o atrito contra a grama, a resistência do ar, a gravidade ou outros jogadores atuem sobre ela. Então a bola vai continuar andando até que essas outras forças interajam o suficiente para fazer com que essa bola pare ou mude a sua direção. Outro exemplo é esse spinner, que a gente, muito provavelmente vocês já viram. Alguém já deve ter mostrado para vocês esse spinner. Esse spinner, ele tem um dispositivo ali dentro dele que faz com que diminua o atrito, então todo ele gira bem rapidinho. Mas o que eu quero dizer com isso? A matéria não gosta de mudar o que está fazendo, né? Não gosta, entre aspas. Se estiver em movimento, ela vai querer continuar em movimento. Se estiver em repouso, ela vai querer continuar e ficar em repouso. A inércia, que é o nome dessa lei, né, primeira lei do Newton, do movimento, é a resistência da matéria às mudanças em relação ao movimento, ou seja, a matéria permanece em repouso ou em movimento constante até que sofra uma ação de uma força. E é por isso que a gente dá o nome da primeira lei de lei da inércia. Aí a gente falou em aula sobre variações dessa lei, né? Ou conclusões que a gente poderia levar dessa lei, né? Que corpos com maior massa possuem mais inércia. Né? Compare, se a gente compara a interceptação, então, de uma bola de tênis e uma bola de basquete. Se ambas possuem a mesma velocidade, será muito mais fácil pegar em movimento a bola de tênis, pois ela possui uma massa menor do que a bola de basquete. A gente sente menos a bola de tênis, estando a bola de tênis na mesma velocidade da bola de basquete. A gente sente muito mais a bola de basquete. A gente pode entender isso como o momento desses objetos. E o momento desse objeto, ele mede, ou dos objetos em si, mede o grau da dificuldade para se modificar a inércia de um corpo. Aí a gente mostrou a fórmula do momento, não precisava copiar no caderno, mas a gente só precisava discutir que tem uma maneira de calcular o momento, que é a quantidade de movimento de um objeto. Então, isso gera um valor que faz com que a gente tenha um certo dado para comparar, né? Além da teoria, a gente poderia ter um dado matemático, um dado em números, para demonstrar o quão afetada é a inércia com relação à massa de um objeto. Falamos também sobre a conservação do momento, como exemplo um jogo de sinuca, né? Se não houvesse perda de energia durante a colisão, talvez por meio do atrito ou liberação de calor, que é uma forma de dissipação de energia, o momento de um grupo de corpos antes e depois de uma colisão é o mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse momento, esse movimento, a quantidade de movimento que o taco empregou na bola branca da sinuca, ele é transferido para as outras bolas. Então, se for uma bola só, a bola vai copiar a velocidade pela energia transferida de uma bola para outra. Agora, a gente percebe que quanto mais bolas a gente tem no meio do caminho, a energia da bola branca é transferida para várias outras. Algumas vão mais rápidas que as outras, né? Se a gente tivesse a habilidade de medir naquele momento do jogo, a gente ia perceber que a energia transferida para todas as bolas é o somatório, em somatório, é aquela aplicada pelo meu braço no taco ao bater na bola branca no início do jogo. A isso se dá a conservação do momento, né? O nome disso a gente dá a conservação do momento. A segunda lei de Newton
é uma lei famosa, ao meu ver, porque ela fala o seguinte: a aceleração de um corpo é igual à força resultante a qual o corpo está sujeito, dividido pela sua massa. Não é justamente por causa dessa frase que ela fica famosa, essa lei. A segunda lei de Newton, ela fica famosa por causa dessa fórmula aqui: física, meu amor. Ou física é má, talvez. Tem alguns colegas que entendem assim. F de força é igual a massa vezes aceleração. Então, segundo a segunda lei de Newton, quanto maior for a força aplicada em um corpo, maior será a aceleração deste. Mas a gente também pode entender essa lei do seguinte aspecto: quanto maior a massa de um corpo, maior a força necessária para obter a mesma aceleração. Se eu comparar dois corpos de massas diferentes e eu quero atingir a mesma aceleração nesses dois corpos, eu tenho que empregar mais força no corpo com maior massa do que no corpo com menor massa. Essa ideia a gente leva para o exemplo do carrinho de compras do supermercado e o carro, o automóvel, né? Então, se a gente aplicasse a mesma força em objetos diferentes, o objeto com massa menor se move com maior rapidez, com uma maior velocidade. Uma variação de velocidade que é aceleração. Isso a gente tem que lembrar lá do capítulo C2, ou melhor, do C1. Então, comparando empurrar um carrinho de supermercado a empurrar um automóvel, se você aplicar a mesma força a ambos os objetos, o carrinho de supermercado vai sair em disparada enquanto o automóvel não vai se mexer. Quando a mesma força aplicada em dois corpos, com maior massa e outro com menor massa, obviamente a aceleração do primeiro será menor. A força, ela pode fazer a velocidade de um corpo aumentar ou diminuir. Uma boa maneira de diferenciar os dois casos é o seguinte: se a força resultante e, portanto, a aceleração estiver no mesmo sentido que a velocidade do corpo aumenta. E é esse exemplo aqui que eu trouxe na aula do bonequinho correndo com o vento, a favor do vento. Então, ele já está com uma certa velocidade e ele está sendo favorecido pelo vento, porque o vento está empurrando as costas dele. Tem uma força ajudando ele a aumentar a sua velocidade, acrescentando a aceleração, né? Já se a força resultante estiver no sentido contrário ao da velocidade, a velocidade do corpo vai diminuir. Então, é como se fosse uma resistência a essa corrida. Aqui está o exemplo dos bonequinhos que a gente já discutiu em aula. Aqui um outro exemplo, mais ou menos no mesmo sentido. Então, quando você está andando de bicicleta a favor do vento, a força do vento e a sua força estão no mesmo sentido. Assim, você ganha velocidade. Agora, quando você está andando de bicicleta contra o vento, sua força e a força do vento estão em sentidos opostos. Assim, você perde velocidade. A terceira lei de Newton é uma lei que a gente pode resumir como a lei da ação e reação. Então, forças atuam aos pares. Para cada ação existe uma reação de módulo e direção iguais, mas sentidos contrários. O exemplo maior que a gente discutiu em sala de aula era a pressão que nós fazemos no chão ou de um objeto em cima de uma mesa, né? Mas aqui no slide tem um exemplo bem interessante que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, imaginamos agora se a gente estivesse segurando uma bola de boliche perto do peito e a gente fosse arremessar ela. A gente provavelmente vai ser capaz de impulsionar um pouco, mas ela vai fazer o nosso corpo
dá um tranco para trás. Então, quando a gente empurrar a bola de boliche aqui do peito para fora, na hora que a gente empurrar, a gente vai ter um tranco para trás. A terceira lei de Newton trata de forças de módulo e direção iguais. Então, a força, direção é essa direção aqui, ó. Estou mirando para fora, mas a direção é essa aqui, a ligação entre mim e o destino dessa bola de boliche. O módulo significa que o tanto de força que eu estou fazendo para impulsionar a bola para lá, para fora, é o tanto de força que eu vou sentir para trás por impulso desse tranco, né, de empurrar uma coisa tão pesada quanto uma bola de boliche. Então, a terceira lei de Newton trata de forças de módulo e de direção iguais e sentidos opostos, que atuam em coisas diferentes, tipo peito e bola. Então, ali embaixo tem outro significado, né? A força aplicada à bola de boliche é igual à força aplicada ao corpo. O sentido da força aplicada à bola de boliche para frente é contrário da força aplicada no meu corpo, para trás. E aqui, numa cama elástica, né, essas forças, como eu falei antes, né, são chamadas de pares ação e reação e possuem o mesmo módulo, porém em sentidos opostos. Quando aterriza numa cama elástica, por exemplo, você exerce uma força de módulo igual e em sentido contrário sobre seu corpo. E essa força, por sua vez, impulsiona você para cima. Então, a cama elástica, quando a gente pressiona ela, a gente ao mesmo tempo está acumulando uma energia com uma força, mesma direção, mas sentido contrário, que faz com que a gente seja impulsionado para pular de novo nessa cama elástica. Outros tipos de ação e reação que a gente discutiu em aula estão envolvidos em várias das nossas atividades do cotidiano, né? A terceira lei de Newton também se aplica a corridas. Quando você bate o pé no chão, exerce uma força sobre a terra e a terra exerce uma força de módulo igual e sentido contrário em você, o que gera um impulso. Mas se você exerce uma força sobre a terra, então por que a terra não se desloca? Essa seria uma pergunta interessante. Lembre-se da segunda lei de Newton, como a terra possui muito mais massa do que nós, a mesma força que nos faz acelerar praticamente não afeta a terra, mas essa força continua existindo, certo? Aí, para não fazer esse vídeo ficar muito longo, eu vou terminar aqui, mas saibam que nós discutimos a partir de agora alguns exemplos em sala de aula. Uns deles foram nesse simulador do PhET, que muito provavelmente vocês já têm links disponibilizados. Certo, galera? Então, nos vemos nos próximos vídeos ou na sala de aula. Até mais!